Dando sequência ao estudo das funções inorgânicas, temos as nossas bases. Bases são compostos que, ao sofrer dissociação iônica, liberam como único íon o OH-, que nós chamamos de hidroxila. Então, as bases vão ser compostos desse tipo aqui, ó. Hidróxido, tá? A gente vai chamar de hidróxido esses compostos que apresentam como ânion o OH-, tá? E quando esses compostos se dissociam, eles vão gerar o cátion correspondente, que nesse caso é o sódio, Na+, o cátion sódio, mais o ânion OH-, que é a nossa hidroxila, tá? Então isso vai acontecer no caso do hidróxido de sódio, do hidróxido de cálcio, que também é um metal, mas é um metal alcalino terroso, né? Cuja fórmula é CaOH2, e após a dissociação vai estar liberando o Ca mais 2 OH-, ou seja, duas hidroxilas. Tá? Então, esses compostos que têm a capacidade de, ao sofrerem dissociação iônica, eles liberam como único íon OH-, a gente vai chamar de bases. Como nomenclatura para as bases, a gente tem duas situações. E é bastante parecido com o caso que a gente viu lá na nomenclatura dos isóxidos. Se a gente tem hidróxidos, se a gente tem bases cujo cátion possui NOx fixo, como o caso, por exemplo, dos metais do grupo 1 e do grupo 2 da tabela periódica, tá? A gente tem NOx fixos, no caso para os metais alcalinos do grupo 1, o NOx vai ser mais 1, e para os metais alcalinos terrosos vai ser mais 2. Se possui NOx fixo, a nomenclatura vai ser hidróxido de mais o nome do metal. Então, os exemplos que a gente usou no slide anterior, que foram o NaOH, a gente vai ter hidróxido de sódio. No caso do CaOH2, a gente tem o hidróxido de cálcio. E essa vai ser a única nomenclatura para os hidróxidos desses metais, porque esses metais não apresentam NOx variável. Agora, no segundo caso que a gente tem aqui, de bases cujo metal, cujo cátion tem NOx variável, a gente vai ter a nomenclatura dada por hidróxido de mais o nome do metal mais o NOx do metal em algarismo romano. Então também é bastante parecido com o que a gente viu para os óxidos. Vou usar o mesmo exemplo. Hidróxido de ferro, quando ele tem o NOx mais 2, então vai ficar FeOH2. E o outro exemplo, a gente pode usar o FeOH3. Pela própria quantidade de hidroxilas, né, que a gente tem duas e aqui a gente tem 3 hidroxilas, a gente consegue perceber que esse NOx desse ferro, né, aqui em cima é mais 2 e aqui embaixo é mais 3. E aí vocês lembram, né, que a gente chamou, né, no slide anterior, a nomenclatura dos óxidos, a gente falou de óxido e o sufixo seria oso ou ico, né? Oso para o que tem o menor NOx, ico para o que tem o maior NOx. Aqui a gente vai indicar em algarismo romano, mas a gente pode também usar esses sufixos, tá? Então aqui a gente tem, ó, ou o hidróxido ferroso ou também hidróxido
de ferro. Qual ferro? 2. Algarismo romano. E embaixo, no caso do ferro 3, a gente pode chamar ele de hidróxido férrico ou também hidróxido de ferro. Hidróxido só de ferro? Não. Ferro a gente sabe que tem NOx variável e a gente precisa indicar o estado de oxidação dele. Nesse caso, NOx mais 3, hidróxido de ferro 3 em algarismo romano. Quanto à classificação das bases, a gente pode classificá-las quanto ao número de hidroxilas liberadas quando sofre dissociação iônica. Tá? Então, a gente já viu o exemplo do NaOH, é uma base que libera uma hidroxila. Então, a gente chama de monobase. A gente também já viu o exemplo de base que libera duas hidroxilas. É o caso do hidróxido de cálcio. A gente chama de dibase. Quando libera 3 hidroxilas, e a gente também já viu um exemplo do hidróxido férrico, a gente chama de tribase. E aí, como exemplo de tetrabase, a gente pode citar o PbOH4, que é a base do chumbo mais 4. E aí a gente tem que tomar cuidado na hora, né, da nomenclatura, conforme a gente já viu. A gente também tem o Pb mais 2. Então, a gente tem que estar indicando, tá, qual é o NOx desse metal. Quanto à solubilidade em água, as bases podem ser classificadas como solúveis, são aquelas dos metais alcalinos, ou seja, do grupo 1 da tabela periódica, e hidróxido de amônio. Temos as bases pouco solúveis, que são as bases de metais alcalinos terrosos, com exceção do magnésio e berílio, que são muito pouco, quase nada solúveis, e as praticamente insolúveis, que além do magnésio e berílio, todas as outras bases de outros metais. Então, a gente tem aqui que a maior parte das bases, na verdade, é insolúvel, né? Praticamente insolúvel. Qual é a exceção? Grupo 1, que são solúveis, amônio, que é solúvel, e as que são pouco solúveis, que são do grupo 2, metais alcalinos terrosos, com exceção do magnésio e berílio. Então, recapitulando, é isso. Quanto à força, quanto maior a capacidade de sofrer dissociação e liberar ânions OH-, mais forte será essa base. Então, definição, né, conforme já falamos, as bases fortes são formadas por metais alcalinos e alcalino terrosos, com exceção do magnésio e do berílio, justamente porque elas são muito pouco solúveis, então elas não vão ter essa capacidade de sofrer dissociação e liberar esses ânions OH-. E temos as bases fracas, que são formadas por magnésio e berílio, amônio e os demais metais.